Salve, cartoleiros! Mais uma rodada do Cartola e cá estou novamente. Bom, gente, tava com saudade de vocês. Rodada passada a gente fez live e não custa nada lembrá-los. A gente não tá conseguindo gravar vídeo toda a rodada, mas de toda forma a gente não tá deixando vocês na mão, tá bom? Quando a gente não grava vídeo, a gente faz uma live pra poder dar dicas pra vocês. Se você não tá conseguindo acompanhar os horários da live, ativa o sininho aqui do YouTube pra você receber notificação. E se você não quiser ativar o sininho, é só você seguir a gente em uma das nossas páginas, ou pelo Telegram, porque lá a gente também avisa, no Twitter, no Facebook. É só seguir a gente lá que a gente sempre avisa quando tá tendo live, tá bom? Ou quando vai ter, a gente sempre avisa com um pouco de antecedência. Falando um pouco da rodada passada, a gente comprovou o que tá mais do que certo. O SG tá quase impossível, né? Mas assim, não tivemos nenhuma surpresa muito grande, acho que além do empate do Inter, porque todo mundo esperava que o Inter, por ter a melhor defesa do campeonato, ia se sair aí como superior em cima do Bahia. Bahia, então, que na rodada anterior à passada, ainda tomou uma sacolada do Flamengo, né? Não foi muito isso que aconteceu, mas de toda forma as unanimidades não decepcionaram. Marinho foi muito bem, Gabigol foi bem, mesmo entrando no segundo tempo, Thiago Galhardo também foi bem. Então assim, foi uma rodada que não surpreendeu muito e que deu pra galera, se não mitar, pelo menos continuar na média, que foi o meu caso, beleza? Mas chega de rodada passada, vamos falar dessa rodada agora. Vem aqui comigo que eu vou dar as melhores dicas pra vocês, tá bom? Então bora! Ao meu ver, os times que têm assim, maior oportunidade de fazer gols, surpreender aí positivamente no quesito gol, assistência, etc. são Fortaleza, São Paulo, Flamengo, o Santos e o Atlético Mineiro no confronto, acredito que ambos vão fazer gols, Internacional, Grêmio e Vasco. Pra mim esses são os times, né, as melhores opções visando gols e assistência. Já visando SG, o que tá um pouco mais complicado, os únicos times que na minha opinião, vão se sair bem são São Paulo, Internacional e possivelmente o Vasco, levando em consideração a fragilidade do seu adversário, tá bom? Então, é isso. Levando em consideração essas informações, vou dar as dicas aqui pra vocês e ao final eu vou montar o time escalando aqui as melhores opções de cada posição, escalando um time, né, através das dicas que eu dei, beleza? Lembrando que essas dicas foram feitas por mim pela G, tá bom? Mas como essa rodada ela não conseguiu gravar o vídeo, eu vou gravar o vídeo completo. Algumas posições quem fez foi ela, tá? Então, bora lá. No gol, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, até então, goleiro da melhor defesa do campeonato, né? Não é uma boa opção visando defesa difícil, porque até então ele não fez nenhuma defesa difícil. Mas acredito que seja, sim, uma opção visando SG. Levando em consideração ainda que o Ceará vem com alguns desfalques. Então, sim, pode ser que o Inter garanta o SG e que o Marcelo Lomba garanta os 5 pontinhos básicos. Isso se ele não errar passe, né? Coisa que ele tem feito bastante. Vale a pena ficar de olho, mas de toda forma é um ótimo custo-benefício porque ele não é muito caro. O segundo goleiro que eu escolhi foi o Fernando Miguel do Vasco, seguindo aquela linha de jogadores, de times, né, que eu acho que não vão tomar gols. O Fernando Miguel do Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, que até então não vem surpreendendo, quem dirá fora de casa. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, vem numa seca de vitórias muito grande e acredito sim que o Vasco seja superior. Vasco esse que garantiu em 7 jogos 4 SG. Acho que jogando em casa o Vasco é sim superior, mesmo com a zaga reserva, tá bom? O outro jogador que eu escolhi também seguindo essa linha de raciocínio foi o Thiago Volpi do São Paulo. A defesa do São Paulo se acertou, não tem tomado tantos gols. Rodada passada tomou um gol numa falha bizarra do Igor Vinícius, que também não costuma fazer isso, porém que não vem tão bem assim defensivamente. Mas acredito sim que seja uma boa opção visando o SG, tá bom? O Bragantino é um time que finaliza muito, então assim, além de tudo, pode dar algum trabalhinho aí pro Thiago Volpi, que pode aparecer bem com defesas difíceis. O outro jogador que eu vou citar é o Gatito Fernandes. O Gatito até agora só negativou uma vez, que foi rodada passada, e mesmo assim nem foi uma negativada brusca, foi menos 0,10. Então assim, acredito sim que ele seja uma boa opção, ainda mais visando defesas difíceis, né? O Atlético Paranaense, ano passado, era um time que cedia muito defesas difíceis, e o Gatito, como todo mundo sabe, é um exímio goleiro, é um ótimo goleiro e com certeza pode aparecer bem aí, levando em consideração o quesito. O outro jogador que eu vou citar é o meu querido Wilson, do Curitiba. Gente, ele é o segundo goleiro com mais defesas difíceis ao lado do Fernando Praz. Então acredito sim que visando defesas difíceis, ele é uma boa opção, ainda mais levando em consideração que enfrenta o Goiás, lá na casa do Goiás. Então sim, acredito que ele vai ter um pouco mais de trabalho.
Bom, gente, não costumo fazer isso, mas vou citar um outro goleiro que eu acho que vale a pena. Por mais que seja top 5, eu vou citar mais um e vão ficar 6 goleiros. Mas assim, eu acredito que o Felipe Alves seja sim uma boa opção, levando em consideração o seu custo-benefício. É uma opção barata para quem quer investir em outras posições e levando em conta também que goleiro é uma posição que vem sendo muito difícil de escalar. Aí cabe do seu bolso, né? Cabe de você decidir se você quer investir na posição ou se você quer um goleiro mais baratinho, como é o caso do Felipe Alves. Bora para as laterais. Gente, a primeira opção é o Saravia, do Internacional. Ele não vem sendo aquele exímio jogador que imita muito, assim como nas primeiras rodadas. Porém, faz parte, né, da melhor defesa do campeonato. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção, visando desarmes e até possivelmente assistência. Levando em consideração também que o Ceará vem um pouco desfalcado para o jogo. Além disso, jogando no Beira-Rio, na casa do Internacional, e depois do susto contra o Bahia e de tomar 2 gols e acabar empatando, acredito que não vai acontecer o mesmo erro, né? Errar novamente. O próximo jogador que eu vou citar é o Reinaldo, o querido King Naldo. Gente, o Reinaldo não é um exímio jogador defensivamente, né? Um lateral que se destaca defensivamente. Porém, ele se destaca muito ofensivamente. E vale lembrar também que ele é cobrador de pênalti e também de faltas oficial pelo São Paulo. Então, assim, levando em consideração que o Bragantino tomou gol em todos os jogos, acredito que Reinaldo seja uma boa opção, visando a parte ofensiva, beleza? O outro jogador que eu vou citar é o Iago Pikachu. Gente, o Pikachu era um mito do Cartola. Quem não lembra do Pikachu antigamente, né? Mas de toda forma, eu vou citá-lo, visando um possível SG e também levando em consideração o seu custo-benefício, que tá valendo muito a pena pra rodada, beleza? O próximo jogador que eu citei, que eu escolhi aqui, foi o Moisés, do Internacional. Bom, gente, o Moisés do Internacional é uma opção mais barata para quem não quer escalar Saravia. Acredito sim que vai manter o SG. Além disso, tem uma média muito boa. Possui uma média de quase 5 pontos até o momento. E vou fechar a posição com o Léo, do São Paulo. Gente, o Léo tá escalado como lateral no Cartola, porém tá jogando como zagueiro ao lado do Diego Costa do São Paulo. Então, assim, eu acredito que ele seja uma boa opção. Ele negativou apenas uma vez e só teve SG 2 vezes e mesmo assim tem uma média acima de 4 pontos. Então, acredito sim que ele seja uma boa. Já deu uma assistência no campeonato e possui 4 desarmes até aqui. Bora pra zaga? Na zaga, o primeiro jogador que eu escolhi não poderia ser diferente, né? É o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta não vem tão bem pra Cartola como nos anos anteriores. Porém, levando em consideração a possibilidade do SG, eu resolvi escalá-lo, né? E escolhê-lo, porém com o pé um pouco atrás. Porque assim, a gente sempre espera muitos desarmes. Antigamente a gente sempre esperava muitas roubadas de bola do Cuesta e não é o que vem acontecendo. Mas de toda forma, pela escassez de zagueiros na rodada, com certeza ele é a melhor opção para a posição e vai ser uma das unanimidades, né? O segundo jogador que eu vou escolher é o Diego do São Paulo. Gente, o Diego é um ótimo jogador. Ele é novo, mas ele não perde uma bola. É impressionante como esse menino vem jogando bem. Infelizmente, o que ele faz em campo não costuma contar pro Cartola. Assim, ele sempre se antecipa na frente dos zagueiros. Ele é um jogador, assim, excelente, excelente mesmo. E conseguiu dar uma ajeitada aí junto com o Léo na zaga do Tricolor. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção. E que com certeza o São Paulo tem a possibilidade de manter o SG contra o Bragantino jogando no Morumbi. O próximo jogador que eu vou escalar, na verdade eu vou falar logo de 2 de uma vez. Que é o Miranda e o Marcelo Alves, ambos do Vasco. A justificativa é simples. Por mais que eles tenham apenas uma média de 1 desarme por jogo, eu acredito sim na possibilidade deles manterem o SG, levando em consideração que o Vasco já conseguiu manter 4 SGs no campeonato e o Atlético Goianiense é um time que vem muito instável ofensivamente quando joga fora de casa. O último jogador que eu vou citar é o Rafael Vaz, do Goiás. Não acredito em SG, mesmo jogando com Curitiba, que tem um ataque fraco. Porém, ele é uma ótima opção, levando em consideração que ele bate muito bem na bola, pega muito bem de fora da área e, além disso, bate falta muito bem. Então, acredito que ele se torna uma boa opção, ainda mais jogando contra um time que bate de frente com Goiás, né? E levando em consideração também o fator casa. Pro meio campo, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Benítez, do Vasco. Ele tem média de quase 5 pontos, a rodada passada ele foi muito bem. Ele tem jogado mais perto
do gol, tem finalizado bastante e também se destaca nos desarmes. Já são 26 desarmes em 7 jogos. Então assim, é aquele jogador que costuma mandar bem sem os scouts principais. O outro jogador que eu vou escolher, não podemos deixá-lo de fora, né? Com certeza é o Thiago Galhardo. Ele é a unanimidade da rodada, é artilheiro do Brasileirão, vice-artilheiro em assistência, bate pênalti, quando entra no segundo tempo faz gol, quando entra no primeiro tempo faz gol, tem jogado adiantado por conta do Guerreiro machucado, né? Ele tem jogado como centroavante, então assim, com certeza é a ótima opção e a unanimidade da rodada e um dos candidatos fortíssimos a receber a faixa aqui do nosso time do vídeo, tá bom? O outro jogador que eu vou escolher é o Alisson, do Grêmio. Gente, ele tem média de 7 pontos fora de casa até agora. Costuma aparecer muito bem, tem participação sempre direta e indireta. Além disso, o Bahia tomou 7 gols nos últimos 2 jogos. Vem tomando muitos gols. E o Alisson, que não tem nada a ver com isso, com certeza vai querer ajudar ou deixar o dele, né? O próximo jogador que eu vou escolher é o Arrascaeta, do Flamengo. Rodada passada ele não foi bem como na rodada anterior. Muita gente acabou perdendo muita cartoleta com ele. Mas acredito sim que ele seja uma boa opção, levando em consideração a fragilidade do Fluminense. E também, se a gente for comparar o elenco com a parte técnica do Fluminense com o Flamengo, é muito claro que o Flamengo é muito superior. Por mais que seja clássico, né? Clássico a gente não pode dizer muito, porque clássico acontece de tudo. Eu acredito sim que o Arrascaeta seja uma boa opção. O último jogador que eu vou escolher é o Felipe Bastos, do Vasco. Não é um jogador que eu costumo escalar muito, porém a gente não pode deixar ele passar, né? Levando em consideração que acredito eu que seja um dos confrontos chaves da rodada e também que ele já tem 4 gols, galera. Além disso, tem 16 desarmes também. Então, assim, acredito que com certeza seja uma das boas opções para rodar. No ataque, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Cano. Gente, o Cano só precisa de uma bola. É literalmente essa justificativa. Além disso, enfrenta o Atlético Goianiense, que tomou gol em todos os jogos fora de casa. O outro jogador que eu vou escolher é o Luciano, do São Paulo. O Luciano enfrenta o Red Bull Bragantino, que tomou gol em todos os jogos do campeonato até aqui, e jogando em casa, o São Paulo vem tendo uma melhora. Além disso, o Luciano vive uma ótima fase, né? Em 5 jogos ele já fez 3 gols e deu uma assistência, então assim, acredito que seja uma ótima opção. 5 jogos como titular. O próximo jogador que eu vou escolher é o Wellington Paulista. Bom, gente, os seus 3 gols até o momento foram em casa. Além disso, o Fortaleza contra times menores vem se destacando muito, costuma atacar muito bem. Fez um jogo muito parelho contra o Flamengo. Então, assim, acredito sim que usando o fator casa, com certeza pode aparecer aí como boa opção. O próximo jogador que eu vou citar é o Marinho, do Santos. Gente, unanimidade, tem média de quase 11 pontos por jogo. Acho que eu não preciso falar muito, né? Marinho vem jogando muito, vem se destacado muito, independente dos scouts principais. E com certeza é uma ótima opção. Por mais que o jogo seja um pouco difícil, o Galo costuma atacar muito, mesmo dentro e fora de casa, o que, ao meu ver, vai acabar dando espaço para o Santos atacar também. E acredito que vai ser um jogo com gols de ambos os lados. E vou fechar a posição com o Thales Magno, do Vasco. Ele tem média de mais de 6 pontos, é uma ótima opção visando gols e assistências. Ele já tem 1 gol e 2 assistências até o momento, e vale lembrar também que em 6 jogos ele tem 16 desarmes. Então, assim, além de tudo, ele é um jogador muito participativo, ajuda na recomposição e pode aparecer aí muito bem, tanto com gols e assistências, quanto com os scouts que não são os principais. Para mim, os melhores técnicos da rodada estão bem claros. Eduardo Cudê, do Internacional, o Inter é um dos favoritos da rodada. Deixou escapar a vitória rodada passada contra o Bahia. Acredito que não vai cometer o mesmo erro contra o Ceará, ainda mais jogando em casa. Não pode vacilar, né? É o líder do campeonato até o momento. Então acredito sim que ele seja uma boa opção. Outro técnico que eu escolhi foi o Ramon Menezes, do Vasco, que também, ao meu ver, é um dos jogos-chave da rodada. O Vasco tem jogado um pouco melhor e o Atlético Goianiense é muito instável ainda e nos últimos jogos não venceu. Outro técnico que eu acho uma boa opção para essa rodada é o Rogério Ceni. É uma opção mais barata, né? Uma opção mais acessível. Além disso, enfrenta o Sport, que por mais que ganhou em casa contra o Goiás, ao meu ver ainda é um time muito frágil. Outra opção que eu achei bem interessante é o Thiago Largue, do Goiás, também é uma opção mais acessível. Além disso, o Goiás precisa de qualquer forma vencer e enfrenta em casa o Curitiba, que não costuma fazer muitos gols, é um time que faz poucos gols. Então acredito sim que ele pode aparecer aí como boa opção. E vou fechar a posição com o Domenech Torrent, do Flamengo, que também acho ser uma boa opção, levando em consideração a qualidade técnica do Flamengo em relação ao time do Fluminense. Então, assim, com certeza, ao meu ver, ele é uma ótima opção para essa rodada.
Opções dadas, dicas dadas. Agora vamos pro time do vídeo dessa rodada, tá bom? Lembrando que eu escalei o time junto com a Gé, tá bom? Eu não escalei o time sozinha. Acredito sim que esteja um bom time pra vocês poderem aí disputar as ligas de vocês. Como vocês pediram, a gente tá fazendo o time todo final da rodada com as dicas e espero que vocês gostem e que a gente imite, tá bom? Vamos lá. No gol, a gente optou por Felipe Alves por ser uma opção baratinha. Na zaga, Cuesta, Vitor Cuesta e Miranda do Vasco. Nas laterais, a gente optou por Pikachu e Reinaldo. No meio, Galhardo, nosso capitão, Arrascaeta e Benítez. E no ataque, Marinho, Luciano e Cano. Nosso técnico é o Ramon Menezes. É isso, o time custou 143,22 cartoletas e acredito que tenha ficado um time bem competitivo aí para que vocês consigam imitar e que a gente imite também, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas dessa rodada. Espero também que vocês compartilhem o vídeo com seus amigos, com a sua família, que vocês curtam, compartilham, que vocês comentem, etc, e etc, tá bom? Um beijo e até a próxima rodada.